imaginário está bem aguçado, a criança vive num mundo de fantasia, adoram se fantasiar e brincar de faz de conta. Lembra? É um boom na imaginação essa fase. Gostam de amigos imaginários e batem longos papos num telefone de brinquedo. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode trabalhar argila, né? Que uma colega comentou aí dentro dessa questão da criança fantasiar, da criança construir, elaborar. A gente pode trabalhar mais uma vez com tinta. Tem coisas que se repetem, porque na verdade a gente não vai trabalhar essas coisas só nessa determinada idade, só nessa determinada fase. A gente vai expandindo, né? Essas brincadeiras, esses brinquedos vão para a próxima etapa. Pode ser que a gente pode só modificar alguns aspectos, a gente possa dificultar algumas coisas, tornar mais difícil mesmo, desafiador para essa criança, para que ela se instigue mais, né? Então, massinha de modelar, fantasias, bicicleta, peteca. Peteca é um ótimo brinquedo para a gente construir junto com a criança também, dentro desse processo heurístico, né? Quebra-cabeça com peças grandes, bonecos com roupas para vestir e tirar, instrumentos como pandeiros, paninhos, tambores, que se você não tiver o instrumento, você pode construir com a sua criança também, garrafas pets, aliás, pode ser que uma panela esteja furada e aquilo vire um tambor para sua criança, enfim. Brinquedos de faz de conta, vai e vem de garrafa pet, autodesenho. Autodesenho é um processo bem interessante, é você pegar aquele papel, aquele rolo de papel grande, né? E a criança se deita e você contorna o corpinho dessa criança. Depois ele vai pintar, ele vai colocar algum, sei lá, pode ser você dá vários objetos ali para ele colorir, para ele fantasiar esse boneco. Você pode perguntar para ele quais os sentimentos que esse boneco tem, você já está trabalhando as emoções deles, né? Então, e é uma forma da criança se reconhecer, esse autodesenho. É uma forma dela ir compreendendo o seu corpinho e tendo esse processo de identificação. Autoidentificação, né? Autopercepção. Então, equilíbrio com papel na cabeça, é você pegar um papelzinho e coloca, você pode brincar com a criança, coloca aqui na cabeça, coloca na cabeça da criança, e você coloca uma música, você tem que dançar, e ela tem que equilibrar com esse papel em cima da cabeça, então a gente já está trabalhando diversos aspectos, entre eles desenvolvimento motor amplo, noção de equilíbrio, concentração, que é algo bem interessante também. Esconde-esconde, teatrinho, casinha, cantigas de roda, enfim. Aqui algumas ideias, né? Nádia. Oi, pode falar. Eu fico triste quando eu vejo, escuto, presencio crianças que ficam muito na frente da TV e aí, às vezes, um adulto, um pai, uma mãe, mas ele está assistindo o desenho ali, ele fica tão quietinho, menino, eu fico isso em pânico, apavorado. Eu e também. Nos povoados ainda há alguns exemplos de criança que brincam na rua, de corda, Sim. de esconde-esconde, subir de árvore, pique-esconde. Aí eu lembro que quando eu fui a primeira vez na gruta com ciclistas, a gente fez lá uma roda de conversa, de calça, acendemos uma fogueira, e todos os meninos brincaram tanto à noite, esconde-esconde, um monte de coisa à noite. O povoado já tem luz, porque Legal. não tinha o advento ainda da internet. Tinha televisão, sim, mas a televisão não era toda a família. Você acredita? Cortou o seu áudio, Adelmário. Tu já pensou, Rodrigo, se em todos os povoados e praças de nossa cidade os meninos ainda brincassem assim? Seria uma maravilha. Com certeza, com certeza. É bem preocupante, né, essa questão do eletrônico, mais uma vez. Porque, assim, quando a gente vê a criança ali quietinho na frente do celular, a gente está terceirizando, né, a nossa função ali com a criança para um eletrônico. Além do que, muitas vezes ele está quietinho, não é porque ele está se divertindo e aquilo está sendo legal, produtivo e funcional para a criança. Muitas vezes ele está ali quietinho porque ele está
lembra do cérebro fadigado? O cérebro dele está cansado, então ele fica abobajado, ele fica... porque ele está ali tentando capturar todos aqueles estímulos, né? Elaborando tudo aquilo que o cérebro, tudo aquilo que está sendo ofertado para o cérebro dele. Então ele entra meio que nesse processo catatônico, de ficar parado, de ficar abobajado em frente à TV ou ao celular. Então, não necessariamente isso é bom, né? Isso pode ser bem complicado, na verdade. Mas, enfim, aqui a ideia de ciência do filtro de papel e hidrocor. Isso aqui é muito legal para fazer. As crianças ficam loucas, assim, eu já tive experiência de fazer, e é muito interessante. Aqui, como que é? A gente pega aqueles filtros de papel, sabe cafeteira, que a gente tem que comprar aqueles refis para coar o café? Então, são esses filtros. A gente pega, a gente risca com caneta esferográfica e a gente molha. A gente dá para a criança molhar, na verdade, né? A gente pode fazer juntos, enfim. Ao molhar, vai abrir o espectro aí de cores, né? Então, vai aparecer o azul, azul claro, azul escuro, o roxo, e a criança fica muito indagada, como se fosse uma mágica para ela. Então, é a forma da gente trabalhar uma ideia aí de oficina de ciências, enfim. E esse papel pode se transformar em um papel de carta, em um papel de desenho, em um quadro, né? Pode ser uma ideia bem legal para fazer com as crianças, e elas amam, porque foge do mais do mesmo, né? É uma ideia aí mais criativa. Aqui, teia de aranha com potes e barbantes, eu também já fiz. Então, você pega aquelas caixinhas organizadoras furadinhas, passa um elástico, passa um barbante, coloca alguns objetos dentro, dá um pregador para a criança ir catando esses objetos. Olha o trabalho de pinça, né? A gente está trabalhando esse movimento de pinça. Aqui, escape de armadilha. Aqui a ideia é a seguinte: se você tiver um corredor em casa, você pode pegar um pano, né, fitas, enfim, durex, e você vai montando várias teias aí, e a proposta é a criança tentar ir passando sem deixar cair essas teias, né? Então, é um processo de equilíbrio, de coordenação motora, de atenção, de foco, de concentração. Muito mais rico do que ela ficar a tarde toda na frente da TV. Então, aqui, teia de aranha... Ops, passou. Teia de aranha na parede com fita adesiva. É uma outra ideia de teia de aranha. A gente botar várias fitas adesivas aí numa parede, numa janela, numa porta, com a cola para fora, né? Porque a ideia é o seguinte: a gente pegar algodão, pintar como se fosse aranha ou algodão, e aí o objetivo é a criança aí jogando esse algodão na teia de aranha, para que esse algodão, que seria a aranha, ficar grudada na teia. Então, é uma forma também da gente trabalhar coordenação motora, foco, enfim. Olha outra ideia legal no trabalho de tinta, né? Esguicho com tinta e água no borrifador. Esqueci de botar o assento na água. Então, você pega aí borrifadores, né? Você bota tinta guache ou água, ou pode ser corante caseiro, e dá para a criança borrifar. Pode ser um pano, sei lá, um lençol velho, um papel mais durinho, e ela vai borrifar a tinta. É uma forma da gente trabalhar de maneira mais alternativa com tinta, né? Com essa imaginação, com essa criatividade, fantasia. Aqui é um caminho de Lego que a gente pode fazer. Aqui é um Lego convencional, mas aqui poderia ser caixa de papelão. A gente poderia pegar o papelão e formando esses bloquinhos aqui, ó, que são vermelhos, e colando numa base, fazendo como se fosse um labirinto, né? E dar uma bolinha para a criança ir passando essa bolinha nos labirintos. A gente está trabalhando coordenação motora, foco, atenção, concentração, desejo para alcançar o resultado, enfim. E aqui também uma outra proposta bem legal, que é a estrada de carrinhos, né? A gente passa a fita no chão, e aí a gente coloca vários desafios para a criança, né? Para que o carrinho vá passando aí por dentro dos túneis. A gente vai colocando esses obstáculos.
E aí a gente está trabalhando a mesma coisa, coordenação motora, ampla, fina, concentração, além do lúdico, diversão garantida, esse brinquedo, essa brincadeira. E coisas que a gente tem em casa. Né? A maioria das crianças já tem carrinhos aí, sejam estruturados ou não estruturados. Esses obstáculos aqui pode ser caixa de papelão e fita adesiva. E a gente vai montando essa estradinha de carrinhos. É uma forma mais elaborada das crianças brincarem de carrinhos, digamos assim. E aí, dos 4 aos 5 anos, estamos acabando já, hein, gente? Essa é a fase da autonomia infantil, onde a criança constrói sua própria identidade, passa a querer escolher a roupa que vai vestir e começa a ficar mais seletiva com os alimentos colocados em seus pratos. A fantasia vai cada vez mais perdendo seu espaço, e agora o que elas querem é brincar em grupos e interagir com outras crianças. Aqui é socialização o tempo todo, o desejo delas é se socializarem. Então, numa proposta aí, né, mais fora de pandemia, seria futebol, esconde-esconde, pula-corda, jogo de adivinha, jogo de memória, boia ou afunda. Boia afunda é uma ideia assim, a gente pega uma bacia de água, a gente pega vários objetos, e aí a gente vai perguntando para a criança, você acha que boia ou afunda? E aí ela vai dar a resposta, aí a gente bota o objeto na água e a gente vai observar se aquele objeto vai boiar ou afundar. Se ela acertar, conta ponto. E aí, no final, ela pode ganhar aí uma premiação, um doce, uma bala, sei lá. É uma experiência de ciências também, né? Elefantinho colorido. Elefantinho colorido também é uma ideia bem legal. Então, elefantinho colorido é o seguinte, a gente canta a musiquinha, né? Elefantinho colorido, a criança pergunta, que cor? Aí a gente fala, cor azul. Aí no espaço em que ela está, ela tem que correr e tocar na cor azul. Né? Ou vermelho, então ela tem que encontrar ali dentro do espaço que ela está algo para ela tocar na cor vermelha. Então, é uma forma da gente trabalhar essa compreensão das cores, essa noção das cores. Essas ideias que eu estou trazendo, a gente vai pensar aí com os coordenadores e professores meios mais alternativos para o online. De que forma que a gente poderia brincar de elefantinho colorido, né? Acho que é possível. Liga a câmera, a gente fala cor, a criança tenta correr ali, ou trazer um objeto para o professor e mostrar a cor desse objeto, né? Que corresponda com a cor que ele falou, com a cor que ele pediu. Jogo da memória também, a gente pode pensar na alternativa online. Enfim. Jogo de mímica, pula torre com copo de plástico, que eu acho que eu trouxe uma foto para mostrar para vocês. Corrida de saco com obstáculos, pintura com esponja de cozinha, histórias com fotos, né? Então, a gente vai montando uma historinha ali com fotografias, ou fotos da própria criança, ou imagens tiradas de uma revista. Então, dentro dessa contação de histórias, ela vai buscar imagens para associar a essa história. Então, a gente está trabalhando criatividade dessa criança. E se a gente trabalha com fotografias, o próprio processo da história dela, né? De identificação da história dela. Estátua, gatos na grama. Gatos na grama é uma brincadeira bem legal para pré-alfabetização, que é o seguinte, a gente pensa em um animal e local que comece com a mesma letra desse animal. Então, o professor pode falar gato na grama, aí os alunos vão falar qual animal? O professor vai falar, sei lá, G, letra G. Então, ele vai ter que pensar em um animal que comece com a letra G e um local, pode ser qualquer local. Então, sei lá, gaivota na gaiola, né? Girafa no gelo. Então, a gente está trabalhando tanto a questão da alfabetização, quanto da assimilação aí de objetos, de animais, e a criatividade, diversidade, né? Exploração que essa criança vai ter. Cantar música com as palavras escolhidas, que é um clássico, né? A gente fala, a palavra vai ser estrelinha, estrela. E aí cada um vai ter que cantar aí uma musiquinha que uma musiquinha que tenha estrela nela, né? Entenderam? Então, aquele jogo de qual é a música. Tem duas, na verdade. Qual é a música? É cantarolando. A gente cantarola e pergunta para a criança qual é a música. Claro que tem que ser dentro do repertório infantil aí, para que ela possa adivinhar.
e cantar a música com as palavras escolhidas foi aquele exemplo que eu trouxe antes, né? Então, a palavra é coração. A criança tem que buscar ali na mente uma música que tenha coração. Sortear os números correspondentes com a letra do alfabeto e pedir para o aluno falar o que tem em tal lugar com aquela letra. Então, fulaninho, na cozinha, o que tem com a letra M? E aí ela vai buscar ali um objeto que tenha com a letra M. Jogo do som, compartilhar o som e pedir para eles descobrirem qual é o som. Então, a gente pode fazer isso de forma remota, né? A gente pega aí um som aí no YouTube, sem mostrar para a criança o que é, e ela tem que adivinhar. Qual é esse som? Qual é esse barulhinho? Ah, é apito? Ah, é flauta? Enfim. Procurando objetos pela casa, né? Então, o professor pode pedir aí um objeto, ele correr e procurar. Então, a gente está trabalhando coordenação motora, a gente está trabalhando raciocínio lógico, né? Pensamento rápido. Aqui algumas ideias, né? Futebol de mesa com caixa de papelão. Olha que interessante, gente. É um futebol de mesa que foi feito com caixa de papelão. Você pega uma caixa, faz vários furos, faz aqui é palito de churrasco, pregadores, e se transformou em um futebol de mesa. Super-heróis de palito de picolé. Então, eles podem estar fazendo super-heróis e apresentarem para os professores. Labirinto de bolinhas, né? Então, aqui é rolo de papel higiênico, ó, uma caixa. Então, a gente vai pegando aí a cor, sorteando a cor, e ele tem que fazer com que a bolinha entre nesse labirinto. Bolinhas de sabão com garrafa PET. Então, são garrafas PETs, você bota sabão aí na mesa para crianças maiores, né? Dentro dessa fase que eu falei, dos 4 aos 5. E ela vai fazer bolinhas de sabão grandes, né? Bolinhas de sabão grandes. Pegar bolinhas com os pés. Então, uma joga para crianças que têm companhia em casa, ou a própria mãe, pai, pode fazer. E aí, a gente bota aqui uma caixa, né? Colada aí no pé da criança, e a cor da bolinha que foi jogada, ela tem que pegar com a cor da caixa, né? Então, aqui, se jogar a bolinha laranja, né? A bolinha laranja, ela tem que pegar com a caixa laranja. Então, a gente está trabalhando coordenação motora, raciocínio lógico, né? Improviso, pensamento rápido, transferência de objetos pelos pés, né? A gente bota vários objetos grandes, leves, e a criança tem que transferir com os pés por cima da sua cabecinha. A gente está trabalhando coordenação motora, né? Equilíbrio. Campo minado com copos descartáveis. Então, a gente faz fileiras aí com copos descartáveis, e em alguns copos embaixo a gente pode colocar alguma coisa que represente uma bombinha, sei lá. E aí a criança vai abrindo, e conforme ela for encontrando a bombinha, ela tem que voltar para o início. Então, a gente trabalha a questão da frustração, paciência, concentração. Descobrir os objetos de olhos vendados, né? Então, a gente pode... Isso aqui é muito legal, eu já fiz também. Então, ela tem que ir descobrindo aqui qual é o objeto que ela pegou, só pelo tato, né? Pegando aí no objeto e adivinhando qual é. Então, aqui, dicas finais para a gente concluir, né? Nádia? Oi. Só um instante, desculpa interrompê-la. Eu vou disponibilizar aqui no chat a lista de presença e avaliação para que os professores, coordenadores e pais possam preencher, tá ok? Ok, tá bem. Tá Já estou ok. finalizando, tá? Tá ok. Então, aqui, gente, ó, as dicas finais, né? Respeite o tempo da criança, não faça comparações nem julgamentos. Acolha as dificuldades que a criança apresenta e a direcione. Estimule o brincar livre, o experimentar, a curiosidade. Compreenda a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra e, por meio disso, entenda o que pode ser ofertado e alcançado. Ajude sempre que for necessário, mas não faça pela criança aquilo que ela pode fazer, mesmo com erros. O erro faz parte do processo natural do seu desenvolvimento, então deixe a criança errar, isso faz parte. Muitas vezes a gente fica ansioso querendo fazer pela criança para que ela acerte. Isso não é legal, ela tem que aprender a errar, e o erro vai trazer aprendizagem também, né? Dê espaço para a criança falar o que pensa, o que sente, sem julgamentos.
Crie uma rotina junto com a criança para elas seguirem. Está escrito errado, perdoe. Inclua os combinados. Então, rotina é interessantíssima, é muito importante para a criança e precisa ser colocado. Horário para dormir, para acordar, para tomar banho, para se alimentar, para mexer no celular, para brincar com o coleguinha, né? Então, a criança precisa dessa rotina estabelecida. Aqui são referências, né, da onde eu tirei as fotos e algumas ideias de brincadeiras que vocês podem estar pesquisando depois e estarem explorando mais. E é isso. Uma imagem onde está o mundo. Aqui é uma criança, né? Se a gente observar essa imagem, o mundo dessa criança está dentro dela. Tem tudo que ela precisa. Tudo que a criança precisa está nela. A gente só precisa, enquanto adulto, saber acolher, saber visualizar, saber direcionar, né? Então é bem legal, eu gosto muito dessa imagem. O mundinho da criança está nela mesma. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano, né? Jean Piaget. Então, gratidão, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que tenha sido valioso, que eu tenha conseguido aí contribuir de alguma forma a partir dos meus estudos e das minhas experiências. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Passou muito rápido, eu falo demais. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar, pode fazer agora, ou, enfim, pode entrar em contato comigo também. Esse material, como eu disse, vai estar disponibilizado, tá? Vou deixar com Diana. Diana pode passar para vocês. Eu acho que conhecimento ele tem que ser disseminado, explorado, né, colocado para fora. Quanto mais gente souber disso tudo que a gente conversou aqui, mais a gente vai estar contribuindo para termos cidadãos aí felizes, tranquilos, sadios, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tá bom, gente? É isso, então. Obrigada. Tenha uma boa noite, né? Já escureceu. Boa noite. Alô, Pro, boa noite a todos. Maravilha, Boa gostei noite. mesmo. Que bom, Bem obrigada. enriquecedora. Muito bom. Ótimo saber disso. Obrigada. Obrigada pelas suas falas também, você contribuiu bastante. Boa noite, fiquei muito agradecida dessa aula. Obrigado. Boa noite. Que bom. Boa noite, Nádia. Oh, muito obrigada por tanto conhecimento, por compartilhar com a gente tudo isso. Eu amei, viu? Parabéns Que pelo bom. belíssimo trabalho. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para seguir em frente Boa noite. com a educação, para ajudar a ser gente, é com a educação. Para transformar, para pensar, para crescer, para construir, para lutar, para vencer, para mudar o mundo. É com a educação, para fazer diferente e aprender a lição. A nossa escola, nossa gente, o nosso sonho, nosso amanhã, nosso trabalho com amor, é só com a educação. Morro no chapéu. O amanhã é agora. Boa aula.